Prezados irmãos e amigos, estou de volta para o estudo do Apocalipse, como nós estamos fazendo já. Eu sou Salma Pimentel e sou professora de Bíblia há muitos anos, 7 décadas. Nós vamos começar, eu espero, como tenho pedido a vocês, que estejam com a Bíblia aberta para ir seguindo os versículos, que o livro vai dizer a significação de cada versículo, que vocês vão entender. Então eu vou começar a ler capítulo 6 do livro do Apocalipse na Bíblia. E o versículo é o 5 até o 8. Então vou começar a ler. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Esse é o trecho da Bíblia. Agora vocês vão ouvir a explicação desses versículos que nós lemos agora, nesse minuto. Começando pelo terceiro selo. Terceiro selo. O cavalo preto e o seu cavaleiro trazem uma balança de 2 pratos, significando escassez. A balança era usada para pesar o trigo. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. O denário era a moeda de prata que correspondia ao salário médio de um trabalhador. O trigo era o alimento principal no mundo antigo, na época que João estava vivendo. E a cevada, mais barata, era o alimento dos menos favorecidos. Este terceiro selo nos dá uma ideia da gravidade da situação que precederá o fim. O cavalo negro e o seu cavaleiro representam a fome, e fome muito séria, que causará grandes danos e sofrimentos, mas não será suficiente para matar. Haverá trigo, mas por um preço tão além do seu valor, uma vez que 1 denário, em tempos normais, poderia comprar 12 ou 15 vezes mais alimentos do que naquela época que virá. E a voz acrescenta: não danifiqueis o vinho e o azeite. Muitos comentadores entendem que artigos de luxo não escasseariam. Os pobres sofreriam, mas os ricos
não sofreriam fome. Entretanto, como o denário era a paga de um dia de trabalho, e com ele poderia comprar-se entre 8 e 16 medidas de trigo e o duplo de cevada, que era muito mais barata, a visão nos mostra como a vida será difícil. No fim, na visão, João prevê o dia quando todo homem terá que gastar o equivalente ao salário de um dia para comprar o estritamente necessário à sua própria manutenção e sem poder manter esposa e filhos, pois a ração do trigo será exclusivamente para ele. E se comprar cevada, poderá alimentar-se e aos seus, porém não poderá comprar outras coisas de primeira necessidade. A situação será terrível e com ela só se poderá subsistir em um estado de semi-inanição. Este quadro não pertence à grande tribulação, mas ao princípio das dores. Sempre há algo que funciona mal, quando alguns podem ter tudo e outros não têm nada. O luxo e a miséria não podem andar lado a lado. Numa convivência pacífica, de jeito nenhum. A sociedade onde isso existe, onde a injustiça social é permitida, corre celeremente para sua ruína final. A falta de responsabilidade dos que têm tudo para com os que não têm nada leva ao caos, ao desastre. É muito triste. Agora nós vamos falar do quarto selo, o cavalo amarelo. A palavra em grego, chloros, significa muitas vezes verde, e é o adjetivo que acompanha grama, folhas e árvores. A própria palavra significa vegetação, mas aqui parece significar a palidez amarela da morte. Devemos recordar mais uma vez que João não nos descreve o fim de tudo, mas os sinais que o precedem. É por isso que a Terra é afetada somente numa quarta parte. Os tempos serão terríveis, pois haverá fome, peste e feras. Por isso haverá morte, e o inferno a seguirá. Não está claro como será, e nem como João viu essas coisas. O inferno estava montado em outro cavalo? Andava a pé atrás da morte? Ou estava com a morte no mesmo cavalo amarelo? De qualquer modo, o inferno, Hades em grego, significa o mundo dos mortos. E o Hades acompanha a morte para recolher todas as vítimas da fome, da mortandade, pela peste e pelas feras. Esta praga é diferente da do segundo cavaleiro. Ela é mais violenta, porque ao cavaleiro vermelho foi ordenado tirar a paz da terra, e a esse terceiro foi ordenado matar com a espada, com a guerra
que inclui todo tipo de morte, inclusive assassinato. A fome é mais violenta, porque será causa de morte também, né? Não só escassez de víveres, mas falta total. Entretanto, não será ainda a destruição completa, porque ao cavaleiro é ordenado poder somente sobre a quarta parte da terra. No Velho Testamento, em Ezequiel 14, 21, Ezequiel ouve Deus dizer: quanto pior será se eu enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém. Em Levítico 26, versículos 21 a 26, o castigo pela desobediência do povo escolhido é o mesmo: animais selvagens, a espada, a peste e a fome. A imagem é a mesma. Deus irado sempre usa o castigo terrível e igual sobre os que o desobedecem. Não há apelação para nenhuma nação que estiver carregada dos pecados, que ofendam a sua santidade. Deus não perdoará jamais aquele que não obedece às suas leis. E aqui nós terminamos os 2 cavaleiros, os 2 cavalos. No próximo vídeo, nós continuaremos dando os outros 2. Eu espero que vocês tenham compreendido e prestem atenção. Não é brincadeira o que eu acabei de ler, porque a palavra de Deus não volta vazia. É profético isso aqui. João viu tudo isso e ele nos escreveu, descrevendo mesmo tudo aquilo que ele via. E eu peço a vocês que não acreditam no Apocalipse, pensam que é brincadeira, que é coisa de evangélico, que eles tomem muito cuidado com isso, porque isso que eu acabei de ler vai acontecer. E só existe uma maneira de vocês escaparem disso: aceitar Jesus no seu coração. Amém.